Bom dia, meus amores! Tudo bem? Como é que está aí? Boa terça-feira! Vocês já viram aqui, ó? Começou setembro, mês da independência do Brasil, tá bom? Essa semana, então, nós vamos estudar a grande independência do Brasil, que aconteceu dia 7 de setembro. Aos pouquinhos, tia Gabriela vai falando com vocês sobre o que foi a independência do Brasil, tá bom? E o que será que é a independência do Brasil, da nossa pátria? Primeiro, vamos lá, o que será que é a nossa pátria, gente? Nossa pátria é o Brasil, né? Nossa pátria é o povo, nossa pátria é a nossa terra, é a natureza, é as pessoas que vivem aqui, é o amor que a gente tem pelo Brasil, são sentimentos que a gente tem, que juntos a gente tem que unir por um Brasil melhor, né? Um Brasil que hoje vive uma grande pandemia, né? Infelizmente, nós estamos em pandemia. Será como é que a gente vai ficar? Como é que as pessoas do Brasil vão ficar depois dessa pandemia? Sobre tudo isso nós vamos conversar essa semana, tá? O Brasil é um país maravilhoso, um dos países mais bonitos que existe. A gente tem que ter honra de morar no Brasil, tá bom? Então hoje é 1º de setembro, começando aí com a Semana da Pátria. Tia Gabriela vai deixar um linkzinho para vocês aí. Vamos ouvir o hino da independência. Vamos ouvir o nosso hino nacional, ó. O hino nacional com a mãozinha no coração, como se a gente estivesse na escola. Tá certo? Por quê? Quem aprende um hino vai brilhar sempre. Posição correta, tá? Chama a mamãe, chama o papai, chama aí quem tá aí com você para ouvir o hino nacional. Que tal? Eu acho bacana, já que eu não estou para ouvir aí perto de você, a gente vai ouvir juntos, mas separados por uma telinha, tá bom? Então, ó, Brasil, essa semana a gente começa, tá bom, meus amores? Começamos com um grande pensamento positivo que vai dar tudo certo, que a gente vai sair dessa e o Brasil vai voltar ao seu normal, entre aspas, mas que se Deus quiser, com as pessoas se amando mais um pouquinho, não é? Brasil, gente, é um dos maiores países que tem, tá? E as cores predominantes que a gente sempre reconhece o Brasil, verde e amarelo, apesar de na bandeira também ter azul e branco, né? Mas onde a gente vê um verde e amarelo, pode saber, é Brasil. Independência do Brasil, dia 7 de setembro, feriado. E eu vou contar essa história para vocês durante esses dias aí, tá bom? Vamos começar bem a nossa semana, fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço imensamente pelo meu Brasil. Proteja, Senhor, cada cidadão que aqui mora. Proteja, Senhor, todos os governantes, que faça do nosso Brasil uma estrela radiante. Proteja, Senhor, a todos daqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tô feliz de começar mais um mês aqui com vocês, com saúde, né? Com a graça de Deus. Agora comemoramos aí até dia 7 a independência do Brasil, tá bom? Independência é uma história bem bacaninha, eu vou contar ela pra vocês, vou achar uns linkzinhos e aí a gente vai falando essa semana, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir hoje a primeira aula no caderno de história, a apostila de história, por favor, tá? Vamos lá na apostila, no módulo 3, tá? Na página 240, pessoal. Vamos lá? As profissões em diferentes épocas, tá? Pessoal, a tia vai fazer um breve resumo aqui para vocês, tá? O que são as profissões de diferentes épocas, gente? As profissões, elas foram modificando de acordo com os anos, né? Elas não ficaram iguais e foram existindo novas profissões e algumas têm até os dias atuais, mas hoje em dia tem muitas profissões que antes não existia, tá bom?
Então, a gente vai ver sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês, que eu nem tô lendo lá. Quem arruma o computador, por exemplo? Há muitos anos atrás, não existia. Quem fabrica celular, por exemplo? Há muitos anos atrás, não existia, não é? Porque não existia computador, não existia celular, tá bom? Aqui, ó, tá falando aí no amarelinho que umas desapareceram e outras surgiram, tá bom? Então, vamos olhar na página 241. Na página 241, como todos os capítulos da nossa apostila, eu acho que vocês já devem ter reparado isso, começa com 3 perguntas aí com relação a essas gravuras que vocês estão vendo aqui, tá? Então, vocês vão responder no caderno de história, colocar a página para ti e a data. Lembrando que não é necessário copiar a pergunta, tá bom? Põe só o nome do capítulo em cima. E na página 242, tá falando aí que as diferentes profissões que existem, né, gente? Existem várias profissões, ainda bem, né? Tem um trabalhador para fazer cada coisa que é necessário para a nossa vida, não é? Temos o lixeiro, temos o médico, temos o professor, temos o dentista, enfim, temos várias, graças a Deus. Já pensou se não existisse o padeiro para fazer o pão, o sapateiro para consertar o sapato, o pedreiro para fazer a casa, não é? Então, cada um sabe fazer bem uma coisa, né? Aí, gente, olha só, tá falando, tem 2 perguntinhas aí embaixo que você vai fazer, vai conversar com quem está aí com você sobre essas perguntinhas, vai responder para ele, para a pessoa que está fazendo as atividades com você, quem tá aí contigo em casa. E mais abaixo tem uma explicação aí, que trabalhar é exercer algum tipo de atividade em troca de dinheiro, não é? Quando a gente trabalha, a gente quer receber um dinheiro, a gente quer receber o salário, né? Por quê? Porque a gente tem as contas para pagar, o alimento para comer, então a gente trabalha para ganhar um din-din, para a gente poder comprar as coisas para nós, para nossa família, né? E aí tá falando também, igual a tia Gabriela já falou, que tem vários tipos de profissões e que nessa gravura vocês vão poder observar isso bem. Olha, é uma vasta tipo de profissões que tem aí, tá? Aí na página 243 fala sobre o trabalho nas cidades, tá? Aí fala aí, ó, que a maioria da população vive na cidade, assim os centros urbanos precisam oferecer diversos tipos de serviços e mercadorias para atender todo mundo que tá lá, tá? Para atender as diversas pessoas que estão lá. E esses serviços são realizados a grandes profissionais de áreas diferentes. Aí você vai fazer para mim aí embaixo esse exercício que tem aí, tá? Vai fazer a página 243. E depois você vai ver o trabalhador do campo, tá bom, gente? O trabalhador do campo, ele também atende diversas áreas, tá? Tá falando aí do jeito que eles vivem, que eles reproduzem os alimentos, como que eles fazem. E tem um exercício aí na página 244 também. E tá falando aí, gente, no Vivendo Valores, que é importante valorizar todas as profissões. Cada profissional exerce uma função necessária à sociedade e deve ser respeitado. Bom, gente, caiu aqui, ué, peraí. Pode não, né, gente? Pode deixar o R de fora ali, não, é? Aqui é como se a gente estivesse lá na sala. Caiu, a gente põe no lugar. Aí, na página 244, vocês vão ver. Então, uma atividade em cada página, uma no 243, uma no 244, e vocês vão fazer a 245 e a 246 de história. Nossa, tia, muito não, né? Não. Tem só um pouquinho exercício de cada um, tá bom? Tem um aí que tá falando, reflita com os colegas. Já que você não tem o colega aí, conversa com alguém que está na sua casa, tá? Não precisa pensar assim, como que eu vou fazer para conversar com meu colega? Não, conversa com quem tá aí. Só bate aquele papo na letra D, tá bom? E o resto vocês fazem, que não é muito não, é pouco. E aí assim a gente
termina a nossa aula de história de hoje. Um beijo!